pessoal, tudo bem por aí com vocês? Espero que sim. Muito obrigada por terem chegado até aqui na nossa Casa na Arte. Hoje a nossa conversa é sobre robôs e eu tenho esse livro aqui em casa que me motivou a ter essa conversa com vocês. Eu estava lendo agora há pouco tempo para o meu filho. O título é Robô Selvagem e foi escrito por Peter Brown. Esse livro é um livro mais destinado ao público infanto-juvenil, né? É uma história relativamente simples, uma linguagem relativamente acessível, com ilustrações do próprio autor, embora não coloridas, mas são ilustrações singelas, são ilustrações interessantes que aparecem aqui, que compõem também o livro. Tem um enredo relativamente simples, mas que eu acho, talvez até por esse motivo, levante algumas questões importantes, né? Uma das ilustrações aparece aqui, né? Vocês podem ver, inclusive com a robô, né? Que é a protagonista aqui da história. E eu coloquei aí o título hoje da nossa conversa como Por que criamos robôs? Aqui a gente conversa muito sobre arte, tanto livros quanto filmes, séries, música. Eu recebo convidados que são especialistas em alguma arte ou alguma linguagem específica. Se vocês ainda não conhecem, conheçam mais do projeto, visitem alguns vídeos aí. Vocês vão ver, encontrar inclusive entrevistas, né, com esses artistas. E a gente sabe, o mundo todo da arte, da ficção, do nosso imaginário é repleto de robôs. Nós criamos robôs há muito tempo, né? Então, por que nós criamos robôs? Por que os robôs são figuras tão presentes na arte, na nossa cultura, mesmo antes deles terem sido inventados, num certo sentido, porque a própria ideia de montar um serzinho assim, formado por, sei lá, partes, objetos, mecanismos, geringonças as mais variadas, ou mesmo robôs com algumas figuras assim mais grandes que metem medo, né? Robôs que são meio assombrações, enfim, ou robôs que são super amigos, super carinhosos, né? Super companheiros, como inclusive a robô que aparece aqui, que é a Rosom 7134, mas depois ela passa a se apresentar simplesmente como Ross, né? E todos a chamam assim, mas esse todos, né, que eu estou mencionando aqui só para contar um pouquinho do enredo, são principalmente animais que vivem no lugar onde ela vai parar, tendo em vista que a sua caixa, né, o seu container ali cai no mar em razão de uma tempestade. Eram, na verdade, 5 caixas com robôs novíssimos em folha que chegariam a um certo destino e que acabam não chegando porque essa carga cai, naufraga e ela é a única sobrevivente, entre aspas, que consegue ser ligada, tendo em vista o toque da pata de uma lontra, e a partir daí ela convive com vários animais que estão nesse lugar. E essa narrativa, vejam, nesse ritmo, ela acaba tocando em muitos pontos comuns em outras histórias com robôs, que justamente fazem parte da nossa cultura. Então eu fico realmente me questionando, e há vários textos que já tratam disso, textos críticos, né, que falam sobre robôs, a história dos robôs desde quando existem robôs, ciborgues, seres artificiais, seres mecânicos, né, seres cibernéticos hoje em dia, porque a tecnologia foi avançando, foi se transformando, enfim, aquele conceito de robô um pouco mais antigo que a gente tinha, de certa forma já se transformou, principalmente pelo cinema, que é um audiovisual que consegue trazer um visual de robô bastante interessante e que se transforma ao longo do tempo, porque há muitos efeitos especiais. Hoje robôs são inteiramente construídos apenas em computador, antes a gente sabe não,
né? Tinham corpos que eram normalmente de metal, pesados ou não, enfim, né? Quem já viveu a infância e se ligou, né, nessas figuras e nessas personagens de robô vai se recordar de muitos e muitos filmes, histórias em quadrinhos, gibis, enfim, toda uma produção cultural que trata dos robôs. Quem são eles, né? Afinal de contas, e por que a gente gosta tanto de criar estas histórias? É isso que eu me pergunto e é isto que o autor do livro também se perguntou. Eu vou até fazer a leitura aqui, olha eu mostrando a contracapa, desculpem, vou até fazer a leitura aqui de um trechinho muito legal, aparece no finzinho, né? Quando o autor escreve justamente uma nota sobre a história, antes dos agradecimentos às pessoas que o ajudaram e tiveram a paciência de fazer a leitura, enfim. Ele faz aqui uma declaração e ele inicia justamente falando sobre esse seu fascínio. Que vejam, comprei para o meu filho o livro justamente porque ele também tem e já faz aulas de robótica. Então, os robôs, eles são fascinantes, principalmente para as crianças e para um público mais jovem, mas não só. E por que desse fascínio? Então, ele mesmo se questiona. E acho que esse foi o disparador para essa nossa conversa e para este vídeo. Ele diz: sempre fui fascinado por robôs. Pelos robôs que existem atualmente, pelos que existirão no futuro e pelos fantásticos personagens robôs que existem apenas nos livros e nos filmes, porque os robôs existem de verdade, mas muitos existem apenas na ficção, nas nossas tantas narrativas. É curioso observar como surgem diversas questões filosóficas quando pensamos em seres artificiais. Por isso eu disse que achava a história simples, achava a personagem simples, o convívio com as demais personagens aqui, que são os animais desse lugar, dessa ilha, onde ela vai parar, os diálogos que ela vai estabelecer, os inimigos que ela vai fazer. Naturalmente, toda e qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu, na verdade, interpreto um pouquinho essa história como se fosse uma robô chegando num lugar completamente estrangeiro e tendo de se adaptar, aprender a língua dos animais e habitantes que moravam ali, ter de aprender todas as regras de convívio, inclusive encontrar resistências, né? Nariz torto, gente que não quer saber, enfim, que não tá para fazer amizade, não. E claro, também aqueles que vão perceber que ela está ali para ajudar. E quando ela ajuda e é muito prestativa, eles dizem: pô, merece uma consideração. Pensávamos que ela seria alguém que não estaria adaptada ao grupo, enfim, e não teria aquela identidade, mas ela passa a ser aceita. Então, é uma robô, mas poderia ser outra personagem, que simplesmente não é daquele lugar, e quando chega, né, como alguém de fora, uma forasteira, né, ela passa a ser encarada de uma forma, a princípio, um pouco refratária, mas depois não, ela será naturalmente acolhida. E Brown, aqui como autor, ele vai fazendo toda uma construção que conduz a um ápice, que é a robô acabar se tornando mãe, mas não de um outro robô, obviamente, e sim porque ela passa a cuidar de um ovo que é abandonado por um bando de ganso. E Bico Vivo, como é o nome, é o filhote que nasce e que passa a chamá-la de mãe desde o primeiro instante. E ela diz que não é, mas ela vai aprender a ser mãe, o que é ser mãe, e vai cuidar dele a ponto de amá-lo, realmente, de se sentir responsável por ele, de inclusive tentar salvá-lo de perigos. Ela tem este lado instintivo e este lado maternal que tanto dá o que falar na humanidade. Então, às vezes eu penso se os robôs não são um pretexto para que a gente possa tentar espelhar, projetar um pouquinho para fora o que a gente sente aqui dentro, que são esses nossos desafios, enquanto humanidade, de toda essa história aqui que a gente já construiu, né? De tantos problemas, tantas perguntas sem respostas até hoje, tantas questões filosóficas, como o próprio Peter Brown coloca aqui, enquanto autor, nessa nota que ele escreve. Por que nós criamos robôs? É uma forma, talvez, da gente, né, enxergar todas essas questões de fora, mas desenhando, talvez, uma fisionomia, dando corporeidade para um eu dentro da gente, que acho que a gente um pouco projeta, né, um
pouco abre para fora, deixa isso sair, mas que na verdade, vejam, por que a gente humaniza tanto também esses robôs, né? Robôs ao longo de toda essa tradição literária, artística que eu estou tentando, né, mencionar aqui, sem nomear exatamente artistas, mas sei lá, Eu, Robô, que são contos da década de 30 e 40 de Asimov, enfim. São tantas e tantas narrativas que têm robôs que acabam se tornando amicíssimos, de crianças, de jovens, de soldados, de guerreiros, de cosmonautas, enfim, né? Star Wars, por exemplo, né? Tô me recordando agora aqui também. Então eles são fascinantes enquanto brinquedos, enquanto personagens para o mundo infanto-juvenil, né? Mas eles são também muito do mundo adulto porque eles fazem com que a gente se questione à medida que eles começam cada vez mais a se tornar talvez semelhantes, né? Queremos robôs capazes de pensar e sentir como uma pessoa? É a pergunta que o autor faz aqui. Confiaríamos em um robô para realizar uma cirurgia, tomar conta de crianças e policiar nossas cidades? Quantas e quantas animações e filmes nos últimos anos eu também tenho acompanhado, em razão do meu pequeno aqui, com robôs que são policiais. Robôs que são, né, seguranças, robôs que são craques em computação, robôs que são exímios pilotos de naves ou de qualquer outro veículo, enfim. A gente sente essa segurança, né, ou não? Em um mundo no qual robôs fizessem todo o trabalho, como nós humanos passaríamos o nosso tempo? Porque eles começam a ficar tão próximos e tão familiares que eles passam a fazer tudo o que a gente faz. Se eles cuidam dos nossos filhos, se tornam os nossos amigos, e como a Roz nessa história, passam a ser chamados de mãe, ela se torna mãe de um animal, porque o fascínio por robôs não é o único fascínio do autor. Diz Brown que também gosta muito da natureza, gosta muito das plantas, gosta muito de animais e, portanto, fez uma história em que, primeiro, robô mulher, o que é raríssimo, isso sim, né? Na tradição aí da ficção, das boas histórias, então, uma robô no feminino, uma robô que, portanto, neste caso, estaria mais apta, talvez, a ser aí chamada de mãe pelos animais, não que tenha algo a ver, mas nesse sentido aqui, ela pelo menos sendo, né, a robô Roz, ela exerce esse papel também. Coincidência ou não, é um papel que ela também exerce, além do feminino, de ser mãe, né? E de ser mãe e uma mãe inserida num cenário muito natural, com plantas, com outros animais, que ela passa a ajudar e a cuidar. Que tenhamos de cuidar dos nossos filhotes, das nossas espécies, deste planeta, do ambiente, das florestas e plantas e demais seres vivos, a gente sabe, é sim a nossa missão, né? A gente sempre encontra um pouco essa fala, esse discurso nos nossos vídeos aqui, porque os livros, os materiais que a gente seleciona muitas vezes têm um pouco essa perspectiva. Agora, com robôs também, os robôs vão nos ajudar talvez nessa missão ou não. Criamos esses robôs talvez para que a gente entenda um pouquinho melhor esse nosso mundo, né? Já que ele é um desafio para que a gente entenda. Então fica aqui a minha dica de leitura para vocês de um livro intitulado Robô Selvagem, que eu mostrei aqui, que contei um pouquinho do enredo e que trouxe essa questão sobre por que criamos tantos robôs. Respondam aí, por favor, nos comentários se puderem. Fica aqui o meu abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais.